Quando o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificou a sua igreja sobre si mesmo, essa igreja foi comprada pelo próprio sangue dele. Essa é a igreja que ele aprova e concorda. Então, é preciso entender isso hoje. Porque quando você anda aí pelas ruas da cidade, você vê lá Igreja Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana, Igreja Congregacional, Igreja Batista, Metodista, Wesleyana e por aí vai. Só que esses nomes aí não são igreja coisa nenhuma. São apenas templos construídos por mãos humanas. E aí é preciso separar essas duas coisas. Porque uma coisa é a igreja que Deus, ou melhor, é a igreja que o Senhor Jesus edificou sobre si mesmo. Ou seja, as pessoas. Porque todos aqueles que se arrependeram e se converteram ao Senhor Jesus, esses são as igrejas. Ou essas pessoas são as igrejas. Ou seja, você e eu somos a igreja que ele edificou sobre si mesmo. Então, essa é a verdade. Agora, os templos construídos por mãos humanas não são igreja coisa nenhuma. E não existe nenhum texto nas escrituras que aprove isso. Aprove templos construídos por mãos humanas como se fossem igrejas. Não existe. Pode ler que você não vai encontrar. Isso é bem claro nas escrituras. Então, agora a confusão acabou. Não tem como mais você acreditar nisso. A menos que você esteja cego espiritualmente. Tem segredo de entendimento para não conseguir entender algo tão simples. Porque quando você diz que um templo construído por mãos humanas é a casa de Deus, é a igreja, você está desfazendo ou tornando em nada aquilo que o Senhor Jesus falou, quando ele disse que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja dele não é um templo construído por mãos humanas. A igreja dele são as pessoas, homens e mulheres que creram nele, que se converteram a ele, que amam a ele sinceramente. E essas pessoas são a igreja, não há dúvida disso. Então, isso tem que ficar bem claro para as pessoas hoje. Porque não há dúvida a respeito disso. A igreja que o Senhor Jesus edificou sobre si mesmo é a igreja. São as pessoas. Agora, tudo faz sentido dessa forma. Então, essa igreja é a igreja que tem que pregar o evangelho a toda criatura. Tem que fazer a vontade de Deus, tem que obedecer a Deus. Tem que praticar o amor, a justiça, a fé. Então, quando a igreja entende que deve fazer isso, ela está fazendo algo que o Senhor Jesus aprova e concorda. E o próprio Senhor Jesus estimula a igreja a continuar fazendo isso cada vez mais. Porque esse tem que ser o objetivo da igreja. E não aquele objetivo que os pastores das denominações querem fazer com que você faça. Querem fazer que você guarde o sábado. Quer fazer com que você entregue dízimos de dinheiro. Que você não faça isso, não faça aquilo. O objetivo deles é fazer você ficar condicionado a ficar sentado naqueles bancos. Enfim, tudo errado. Então, é preciso deixar o algo errado para trás. Você não pode insistir nesse erro, nessa teimosia. Porque isso é algo que foi feito para induzir você ao erro. E muitos aceitam isso numa boa, toleram de boa mente.
e se recusam até a dar ouvidos à verdade, que é simples e já está nas Escrituras. É só ler, se inteirar, ser versado no conhecimento das Escrituras para você não ser enganado por homens astutos que engenhosamente inventam coisas para te manipular, para fazer você ser o soldadinho deles, uma massa de manobra na mão deles, uma marionete, sem vontade própria, a não ser a vontade daqueles que te manipulam, para você continuar nesse erro aí, que claramente é combatido nas Escrituras. Você nunca vai ler no livro de Atos dos Apóstolos, os apóstolos falando que as pessoas que se converteram deveriam entrar dentro dos tempos de constituições humanas. Você não vai ver isso nas epístolas de Paulo, nas epístolas de Pedro, nas epístolas de João, na epístola de Tiago, na epístola de Judas, na epístola aos Hebreus. Em nenhuma epístola você vai encontrar nenhum versículo que diga claramente, de forma objetiva, que você tem que entrar dentro de tempos de constituições humanas, para dizer lá dentro que é a casa de Deus, estou na casa de Deus. Não existe esse versículo. Não existe mesmo. Pode procurar que você não vai encontrar. E se você não encontrar, você tem que dar razão àquilo que o Senhor Jesus falou. Esse tem que ser o objetivo. Porque para você viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, você tem que praticar o que Ele falou. Você tem que ensinar o que Ele falou. Porque o que o Senhor Jesus falou é superior àquilo que os pastores insistem em dizer de forma errada, para enganar as pessoas. Enganar o coração dos incautos, ingênuos e inocentes. É assim que eles fazem, deliberadamente mesmo, com esse propósito, porque eles têm esse objetivo. Porque, infelizmente, talvez muitas pessoas não saibam, mas esses pastores, bispos e apóstolos que fazem isso, eles são ministros de Satanás. Eles se introduziram com dissimulação na igreja para fazer isso aí. Então, eles não têm nada a ver com o Senhor Jesus, nem com Deus, nem com o Espírito da Verdade, em tempo algum. Eles fazem tudo ao contrário. Fazem errado. E insistem nisso, tentando fazer com que você dê razão a eles. E quando alguém dá razão a eles, essa pessoa não está concordando com a sã doutrina e nem mesmo com as sãs palavras do Senhor Jesus. Aí começa a rebeldia, a teimosia, que não pode existir. Então, é preciso tomar cuidado com esse erro, porque ele parece que é algo bom, mas é algo ruim, é algo mau, é algo perverso, que você não pode continuar nesse erro. O Senhor Jesus não aprova isso em tempo algum. Então, é preciso abrir os olhos agora, acordar, cair em si, cair na real. A única forma de fazer isso é lendo as Escrituras, observando o que o Senhor Jesus falou, praticando isso, ensinando. Porque aquilo que o Senhor Jesus falou é para fazer você um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, ou sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. Porque a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, na qual você e eu devemos estar edificados nele, firmes, para crescermos nessa pedra angular como um santuário dedicado ao Senhor. Ou seja, a sua vida e a minha vida tem que ser um santuário dedicado ao Senhor. Sem dúvida alguma. Então, é preciso entender isso hoje. Essa questão de tempos construídos por mãos humanas já é uma questão fechada nas Escrituras. Veja
por exemplo, o que o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana, no Evangelho segundo João, capítulo 4, se eu não me engano, quando ele fala ali com a mulher samaritana. Ela entendeu na hora o que o Senhor Jesus quis dizer. Será que hoje, no século XXI, existem pessoas que não entendem ainda isso? Que é simples demais? Porque o que complica é estar no erro. É estar afirmando que um templo construído por mãos humanas é uma igreja, é a casa de Deus. Aí você está laborando em grande erro contra si mesmo. Então, é preciso entender isso. Aliás, não apenas contra si mesmo, mas contra o próprio Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus nunca falou isso. Essa palavra nunca saiu da boca dele em tempo algum. Essas palavras assim saem da boca de pastores, bispos e apóstolos. Então, é preciso cortar definitivamente esse mal. Separar as coisas. Discernir. Tem que existir discernimento em você para você separar a verdade da mentira. E ficar apenas na verdade. Se apegando à verdade com firmeza. E nunca se desviar dela em tempo algum. Esse tem que ser o objetivo de todo aquele que está em Cristo mesmo, de forma consciente, verdadeira. Esse tem que ser o objetivo. Então eu espero que essa mensagem possa servir para edificar e abrir os olhos de muitas pessoas para não errar mais. E não ser induzido por homens que são pervertidos. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.